Olá, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área com mais uma dica de funções mais importantes do Excel. E neste vídeo rápido nós iremos falar sobre duas funções que são parecidas, porém com objetivos diferentes, que são as funções média e função med. Vem comigo? A função média, como o próprio nome indica, calcula a média dos valores e, para ser mais preciso, calcula a média aritmética dos valores. Da mesma forma que a função soma, a função média ela lida com naturalidade o fato de você trabalhar com intervalos, trabalhar com números avulsos, trabalhar com referências. Então, se eu coloco aqui a média, por exemplo, de A1 a 4,5, o que essa função vai fazer? Vai pegar do intervalo de A1 a A4 valores que são válidos, irá somar com o número 5 e irá dividir pela quantidade de números existentes. Preste atenção nessa dica importante, porque se numa função média, por exemplo, eu selecionar um grande conjunto de células, vamos supor aqui que eu selecione 10 células, de A1 até A10. Só que ali no meio eu tenho 4 células vazias e eu tenho uma célula com texto. Tá? A média A1 a 10 vai pegar todos os números, que no caso são 5, e vai dividir por 5 ou vai dividir por 10? A função média irá dividir por 5, porque ela divide pela quantidade de números que ela encontra, entendeu? Então não caia na pegadinha, Não caia na pegadinha de eu pegar aqui 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos pegar aqui, 1, 2, 3. Vamos pegar aqui de A1 até A6, Vamos pegar de A1 até A6. E se eu fizer aqui, média A1, 2 pontos A6, selecionados esses intervalos aqui, com o número 1, 2, 3 e as células 4, 5, 6 vazias, essa função média ela fará o cálculo da seguinte forma: 1 mais 2 mais 3 e vai dividir por 3. Por quê? Porque é a quantidade de células que possui o número no seu interior. Então, a função média, aqui no caso, 1 mais 2 mais 3 dividido por 3, a nossa média será 2. Costuma-se dizer, existe uma analogia, tá? A função média, ela acaba correspondendo à função soma, dividido pela função conte. Vou passar a borrachinha aqui para não atrapalhar. Disse que a função média corresponde à função soma dividido pela função continuum para um mesmo intervalo i selecionado. É o princípio de funcionamento. A função média corresponde à função soma dividido pela função continuum com o mesmo intervalo selecionado. Por quê? Exatamente por causa do fundamento que eu lhe disse. A função média ela só irá dividir pela quantidade de números que efetivamente for encontrada naquele intervalo. E se você não conhece a função continuum, fique tranquilo. Também temos um vídeo que explica a função continuum para você. Então, acho que aqui já elucidamos bastante a função média. E agora, rapidamente, vamos falar sobre a função mediana. Porque a função mediana retorna a mediana de um conjunto de números. Opa! Professor, fiquei perdido. Mediana, aprendi lá com triângulo. O que significa? Significa o seguinte, que a função med, dado um intervalo, ou um conjunto de números passado como parâmetro, a função med irá procurar o número que está na posição do meio. Opa, professor, posição do meio, é isso mesmo? Isso. Então, isso significa que se eu tenho um 5 aqui, eu tenho um 40, eu tenho um 38, eu tenho um 12 e eu tenho um 14. O que a função med vai fazer para este intervalo? Você, aqui no caso nós não estamos usando Excel, eu quero que você, em seu cérebro, seja capaz de fazer o que a função med faz. O que você vai fazer? Você vai ordenar
estes números de forma crescente ou decrescente, tanto faz. Tá? Então eu vou aqui pegar os números e vou ordená-los. 5, 12, 14, 38, 40. 5, 12, 14, 38, 40. Ordenei aqui de forma crescente e vou tentar encontrar o número que está na posição do meio. Estou procurando a mediana, posição do meio. Então eu tenho 5 e 40 nos extremos, 12 e 38 aqui. Achei 14 como número central. Então 14 é a mediana desse conjunto de números. Perceba que aqui não tem cálculo de média, apenas existe um ordenamento de números. Estou buscando um número na posição central para encontrar a resposta do exercício. Professor, entendi o espírito da mediana, mas aí você foi malandro, né? Porque tem um número ímpar de números aí. E se a função mediana tiver um número par de números? E agora? E agora? A hora da verdade. O que eu faço se ao invés de ter 5 números, eu possuir um número par de números? Então aumentei intencionalmente aí, em média de A1 para A6, coloquei mais um número, e agora eu tenho 6 números. E agora, qual é a mediana? Vamos lá, eu tenho 1 e 40 nos extremos, 5 e 38, eu tenho 12 e 14 como números centrais. E aqui sim, somente no caso que a mediana possui um número par de números, eu vou nos 2 números centrais e vou calcular a média somente entre eles dois. Então aqui no caso 12 e 14 é um cálculo um pouco mais fácil. A mediana aqui será 13. Mas perceba que a mediana só realiza cálculos quando houver um número par de números passados como parâmetro. Quando o número for ímpar, a nossa vida é facilitada. Você encontra o número do meio e você entrega como resposta. As bancas para concurso gostam de alguma forma, tentar fazer você confundir média com mediana para poder errar as questões de prova. Então veja esse exemplo desse exercício. Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos 5 últimos rendimentos de um pensionista. E para calcular a média desses rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha mostrada abaixo. Nessa situação, por meio da fórmula MED A1, 2 pontos A5, 5, inserida na célula A6, Fábio poderá determinar corretamente a média desejada. Olha aqui, candidato, candidata. É isso que a banca vai tentar fazer, ó. Ela vai tentar, de alguma forma, insinuar que a função MED calcula a média, né? Ou vice-versa. Aqui o exercício nitidamente está errado. Tá? Espero que você, essa altura do campeonato, tenha tranquilidade para perceber que, para calcular a função média, que é o que o exercício originalmente desejava, você deveria empregar a fórmula média A1, 2 pontos A5. Simplesmente sem passar nenhum parâmetro adicional, mais nada. Aqui no caso, as 5 células possuem números válidos. Neste caso, a função média, sim, é que faria o cálculo que você deseja. E nessas situações esdrúxulas, professor, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que os valores de A1, A2, A3, A4, A5 e o número 5, tá? Que está aqui, vou escrever em A6 somente de forma simbólica, tá? E o número 5, eles serão ordenados, sendo que 5 é o menor de todos, né? Serão ordenados, e aí os 2 números do meio no final, far-se-á, né, o cálculo da média entre eles e você terá como resposta. Então é isso que essa função está fazendo, que não é o que o exercício almeja, que na verdade é calcular a média simples entre os valores A1 a A5. Tudo bem? Então, com isso, eu encerro esse vídeo da função média e, como sempre, né, convido você a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal se você acha que este canal tem potencial para lhe ajudar na sua preparação de informática para concursos e para que você também conheça o site da Direção Concursos, que possui materiais completos para concursos públicos. Eu sou o professor Vitor Dalton e agradeço a sua atenção.